Olá pessoal, tudo bem? Continuando os nossos conhecimentos dentro da nossa disciplina de TCC, hoje, como foi falado no final da aula passada, da nossa videoaula passada, a gente finaliza esse processo de técnicas de pesquisa, correto? Hoje, vamos comentar a parte 2, tá? Semana passada falamos da parte 1, onde a cada semana a gente vai entrando um pouco mais dentro desses conceitos que eu acredito que vão ser de muita valia para vocês, como a gente sempre está comentando, falando que vai ser necessário para a utilização e entendimento para o desenvolvimento do trabalho de vocês, correto? Então eu acredito que está sendo muito importante essas aulas para vocês, porque para mim, como eu sempre digo, eu estou aprendendo muito com esses conceitos e vejo que vocês, acredito que vocês também estão aprendendo, certo? Vamos lá, continuando. Então, semana passada, a gente falou um pouco sobre essa parte 1 das técnicas administrativas, perdão, pessoal, técnicas de pesquisa, certo? Tá? Então, falamos do que? Sobre o conceito de pesquisa, que eu vou abordar mais um pouquinho hoje, vou retomar novamente, porque é sempre importante a gente observar alguns conceitos da grandeza do tema, na realidade, do que é o sentido da pesquisa. A gente vem debatendo isso todas as aulas praticamente, de uma forma contínua, claro, e não repetitiva, a gente tem já bem claro isso. Depois uma fundamentação, a gente falou também do que é as técnicas de pesquisa, do qual vou dar uma revisada a isso hoje também. E depois tratamos da pesquisa documental direta, o conceito em si, e aí falamos da pesquisa de campo e pesquisa de laboratório, tá? Do qual eu também vou dar uma revisada daqui a pouco em um slide. E hoje, quais são os conceitos que vão ser abordados na nossa videoaula de hoje, e eu quero que vocês, meninas, peguem aí o caderno, anotem, estudem, prestem bem atenção, porque a cada aula, como eu disse, a gente vai entrando um pouquinho mais no sentido, nesse conceito do que a disciplina é para vocês desenvolver o trabalho, o TCC, realmente, certo? Então, quais são os conceitos? A gente vai retomar um pouco o conceito de pesquisa, como eu já disse, vamos relembrar novamente as técnicas de pesquisa e aí o ponto-chave da aula é a pesquisa documental indireta. E dentro desse conceito, a gente vai falar um pouquinho da parte de pesquisa documental, que é em si, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa em fichamento em obras, ou pesquisa de fechamento em obras, certo? E aí a gente finaliza a nossa aula, correto? Então eu convido vocês para, junto comigo, estar aqui para entender, para aprender, certo? Porque o conhecimento é fascinante, como eu sempre falo, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, como eu disse no slide, aparece aqui para vocês novamente o conceito de pesquisa. Claro, um conceito diferente, é o mesmo sentido, mas em outras palavras de outros autores. E eu estou sempre trazendo aí outros conceitos, A amplitude do sentido da pesquisa é muito grande, entendeu? Então a gente sempre tenta fazer esse processo de reflexão com vocês, para o entendimento e o aprendizado ficar melhor a cada dia. Por isso que o professor dele vem retomando a cada dia, vem trabalhando dentro desse espiral do conhecimento, correto? Vamos lá, o conceito de pesquisa, para a gente entender melhor e continuar os nossos estudos. Pesquisa é um processo sistemático, reflexivo, para a construção do conhecimento humano, construir o nosso conhecimento de forma sistemática, organizada, fazendo um processo de reflexão, tá? No qual gera novos conhecimentos, perfeito, podendo desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, que é desmentir, entendeu? Olha, então a pesquisa ela tem esse sentido de
ao mesmo tempo que ela produz, ela desenvolve, ela também desmente muitas coisas que na realidade são criadas para a gente não entender ou para destruir o nosso conhecimento, isso é fato, certo? Ampliar, detalhar, atualizar. E aí quando eu falo de atualizar, é filtrar, é refletir naquilo, correto? Porque tem muita coisa que os outros falam aí que é baboseira, pessoal. Infelizmente, pesquisam para manipular as pessoas. Isso acontece muito, tá? E a nossa pesquisa não pode fazer isso. A pesquisa tem que ser algo que agregue conhecimento para o pesquisador e para as pessoas que vão se utilizar daquela pesquisa. Isso daí é fundamental, é conhecimento teórico e prático ao mesmo tempo. Olha que lindo, né? Atualizar algum conhecimento pré-existente, servindo basicamente tanto para o indivíduo ou o grupo de indivíduos. É aquilo que eu falei, para você, né, de forma individual, e para as pessoas num contexto geral. É produzir, agregar e fazer com que esse conhecimento se transfere, inspire pessoas. Isso é fascinante, correto? Para Gil, né? Por que para Gil? Gil é um autor, pessoal, como eu disse. Isso aqui é uma citação direta, certo? O que ele fala aqui? Né? Por que direta? Porque ele é o próprio autor que escreveu ali, ele que não teve modificação. Mais para frente eu vou estar explicando esses conceitos também, como eu já até falei para vocês. Então, Gil, esse autor, ele fala que a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema. Como a gente sempre vem falando ao longo das nossas aulas, que a pesquisa é por meio de um problema. Acontece um fato e eu tenho que criar alternativas que solucionam esse problema. É fácil isso? Não, mas eu tenho que buscar conhecimento pesquisando, refletindo para produzir algo que eu faça com que aconteça e solucione esse problema. Né? Difícil? Com certeza. Mas agrega muito conhecimento quando é entendido o processo. E é isso que o professor tenta fazer com que vocês aprendam. Entender para aprender. Certo? Então ele fala, né, que é para responder a um problema. Ou então, quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem, né, ou seja, não tem organização nenhuma, que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. Entendeu? Então, como que eu vou criar uma alternativa que solucione o problema se está tudo desorganizado? Eu tenho que pesquisar, organizar, por isso que fala que a pesquisa ela fundamenta um processo de planejamento. A gente tem que ter estrutura para desenvolver algo, correto? Para atualizar isso, para criar esse conhecimento novo e melhorar e solucionar problemas, tá? Já para Mello, outro autor, correto? Também é uma citação direta, porque tem a paginação, tem as aspas, tudo certinho. Né? Ele fala que pesquisar exige organização, olha lá, que eu acabei de falar para vocês. Dedicação, disposição, disciplina e tempo e estudo. Olha só. Entendeu? Então, quando eu falo que a pesquisa em si, ela exige tempo, é difícil. Ela exige estudo, é difícil. Ela exige disciplina, extremamente difícil, né? Disposição, dedicação, organização. Ou seja, pesquisar não é fácil. Nunca foi, nunca vai ser. Ela exige potencial, energia do pesquisador, de nós, de mim e de vocês. E é isso que eu quero que vocês entendam. Para desenvolver um trabalho de TCC, isso eu já venho falando ao longo das nossas aulas, tem que ter o quê? Potência de energia, como o professor Clóvis de Barros Filho fala. Ele tem que ter potência de energia. Ele sempre fala assim, se você já viu algum vídeo do professor Clóvis, ele sempre fala, tem que ter potência de energia, porque é a energia que move o ser humano. E aí, quando eu pesquiso, eu tenho que ter isso. Claro, eu vou me cansar às vezes, isso não é fato, eu sou ser humano. Entendeu? Mas, quando eu me entrego, eu me envolvo com algo que eu quero estudar, eu começo a entender. E quando eu começo a entender, pessoal, eu começo a aprender. E aí, meu amigo, aí, minhas queridas alunas, é aonde que o conhecimento vai fluindo. E aí eu me envolvo naquilo, por quê? Porque eu estou aprendendo.
e eu estou executando. A pesquisa ela faz isso. É isso, tem que ter disciplina. É isso que eu quero que vocês entendam e aprendam. Certo? Vamos lá, continuando. Relembrando a fundamentação de técnicas de pesquisa. Vamos lá. Conceito. Né? Isso daqui foi passado na aula passada, eu só estou retomando aqui, tá? Técnicas de pesquisa é denominado como o conjunto de normas e processos que fundamenta a arte científica, certo? De algo a ser estudado. Normas, procedimentos. Acabei de falar tudo isso com procedimento de pesquisa, tá? Então tem que ter um processo, uma estrutura, tem que ser organizado. Em outras palavras, são métodos que se apresentam à ciência como processos de investigações. Que a gente discutiu bastante isso na pesquisa de campo e de laboratório na aula passada, tá? Dos quais precisam ser geridos para atingir conhecimentos coordenados, organizados e seguros. Ou seja, lembra lá, veracidade, rigor acadêmico, entendeu? Aplicação e aprendizagem, avaliação, critério de avaliação. Então, isso já vem sendo formado dentro desse processo de técnica de pesquisa. Então, por que o professor ele passou aqueles outros conhecimentos? Por quê? Porque a gente vai entrando dentro de uma espiral e montando um quebra-cabeça do conhecimento. Olha que lindo isso, gente! Entendeu? Então, percebam, o professor sempre trabalha, a minha metodologia sempre é essa, é ir encaixando o conhecimento. A gente tem que ir fazendo isso. E isso, a gente tem que encaixar ele dentro da nossa cabeça. Professor, não é fácil. Não é, mas quem disse que é fácil? Nascer é fácil? Criar uma pessoa é fácil? Trabalhar é fácil? Viver no mundo é fácil? Não. Mas a gente vive por quê? Porque a gente tem capacidade, conhecimento e pode agregar mais conhecimento para desenvolver algo melhor sempre. Entende? Eu, com certeza entendo. Só que para isso eu tenho que me inteirar, eu tenho que pesquisar. E quando eu pesquiso, eu agrego esse valor. E aí eu vou desenvolver o meu melhor. É isso que eu quero de vocês. Tá? Não estou pressionando vocês, pessoal. Longe disso. A minha função é aprender ensinando junto com vocês. É isso. Certo? Vamos lá. Seguem os dois tipos de pesquisa que a gente estudou na semana passada. A documentação direta, correto? Que aí entra a pesquisa de campo, tá? Que é aquela efetuada onde ocorrem espontaneamente os fenômenos, né? Tem que se delegar a algum lugar, né? Uma vez que não há interferência do pesquisador sobre eles, ou seja, aconteceu, o pesquisador vai fazer a pesquisa sobre aquele fenômeno acontecido, ele não mexeu, ele vai ser o primeiro a pesquisar aquilo, tá? A pesquisa de laboratório, nesse tipo de pesquisa de laboratório, tende a propiciar ao pesquisador a ideia de refazer uma situação de um acontecimento fenomenal que deve ser estudado. Então ele vai até o local, ele entrevista pessoas, ele faz todo o procedimento de pesquisa e aí ele monta todo aquele laboratório. Por isso que muitas investigações criminais utilizam muito disso. Pesquisa de campo, tá? Então, é através de fenômenos. Claro, sempre, eu deixei bem claro isso semana passada, que é sempre a pesquisa de campo, ela também tem a pauta em cima da pesquisa indireta, perdão, que é o que a gente vai ver, que tem base fundamentada em teorias que já aconteceram. Claro, eu vou lá, pesquiso, mas eu também pego alguma coisa daqui para poder fundamentar aquele estudo. Aquele estudo ali, aquele fenômeno, nunca foi mexido. Eu estou fazendo um laboratório dele e tal, essas coisas. Mas eu também tenho que me pautar em algo que já aconteceu para eu aperfeiçoar esse processo. Isso é fato. Mas a minha pesquisa, nesse momento, é de campo ou de laboratório. É uma pesquisa documental ou de documentação direta, tá? E aí o segundo tipo de pesquisa que a gente vai estudar hoje, na realidade, é a indireta. E que é a pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de fichamento em obras. Que esses tipos de pesquisa, na realidade,
Eu não preciso ir no campo fazer essa pesquisa, correto? Eu pego por algo que já aconteceu e eu vou me desenvolvendo, eu vou estudando através desses documentos, certo? E aí o TCC ele trabalha muito assim, também, tá? Artigos científicos e assim vai, certo? Então vamos lá. Pesquisa documental direta, conceito, o que que é? Genericamente falando da pesquisa documental direta, tá aqui na tela aqui, ó. Trata-se de um levantamento a partir de fontes de dados coletados por terceiros, ou seja, já foi coletado, podendo o material de pesquisa já estar elaborado ou não. Então, às vezes, vamos supor, você pega um livro lá, ali já tem dados que já foram coletados, já foram desenvolvidos e tal. O que você vai fazer? Vai se aperfeiçoar e vai escrever conforme aquele livro, mas dando a sua metodologia e o seu conhecimento, correto? Tá? Vamos lá. Sendo assim, temos dois tipos de documentação indireta, que é a pesquisa documental, que são as fontes primárias, e a pesquisa bibliográfica, que são as fontes secundárias. Então, dentro dessa indireta tem esses dois tipos, tá? E aí a gente vai observar, né, o conceito de pesquisa documental, certo? Vamos lá, entender isso. Seu estudo é dado como base em documentos, ou seja, sendo tudo aquilo que pode ser registrado, no qual possa servir de objeto de pesquisa. Então eu estou pegando alguns documentos, tendo como objetivo o registro e a organização das informações que formam um estudo de teor científico, correto? Olha só que legal. Eu estou me pautando naqueles documentos, igual a moça aqui, ó, ela está pesquisando, para desenvolver algum estudo científico para aperfeiçoamento do conhecimento de quem? Do ser humano, do humano, nosso. Olha que legal. E aí eu vou criar mais conhecimento, que um dia vai servir de estudo para outra pessoa. E na área de vocês isso é muito legal, porque vocês mexem a todo momento com o ser humano. Então se vocês pesquisar algo que já existe, vocês aperfeiçoam, outras pessoas vão se utilizar disso. Olha que legal, entendeu? Então se aprofundem nesse conhecimento, pessoal. É isso que o professor está estimulando, instigando, incentivando vocês, tá? Observação. São documentos públicos, documentos particulares e documentos de fontes estatísticas, cronografias, estátuas, gravuras, pinturas, etc., fotografias, canções, folclóricas e etc. Ou seja, essa observação aqui são todos os documentos que podem ser utilizados para um estudo documental, uma pesquisa documental, certo? Aí a gente vem com a pesquisa bibliográfica, muita gente se utiliza de livros, de bibliografia, que é show de bola também. Então vamos lá, o que é o sentido desse conhecimento aqui? É o levantamento de toda a bibliografia já publicada. Na área de vocês com certeza tem muitas, né? A área de estética. Chamadas de fontes secundárias, entendeu? Então, fonte primária, se a gente voltar aqui, ó, é a parte documental, que é um ato primário. As fontes secundárias já são o quê? Os livros que são feitos embasados talvez nos documentos que são os primários. Olha que legal isso, entendeu? Então, apresentando ao pesquisador em contato direto com todo o material que já foi escrito sobre dado assunto. Então, você vai pegar um livro para estudar ele, ter uma base para poder pegar ideias que formam a sua ideia e desenvolva o seu trabalho, pautado na base deles. E aí, por isso que entra aquelas citações que eu vou colocando, igual tem aqui, ó, tá? Né? Aqui, ó, olha o conceito que ele fala. A bibliografia pertinente, ó, oferece meios para definir, resolver não somente problemas, ó, já conhecidos, como também explorar novas áreas, puro conhecimento, tá? Onde problemas ainda não se cristalizaram suficientemente. Então veja só, às vezes existe um problema que ainda não foi observado. E às vezes você, estudando uma bibliografia, um livro, uma fonte secundária, você começa a observar, os caras não abordaram isso.
Eles criaram uma certa forma, mas eu posso abordar, utilizar outras fontes para desenvolver e transparecer essa alternativa solucionável a esse problema, colocando as minhas ideias também em prática, aperfeiçoando o meu conhecimento dentro do processo de pesquisa, porque pesquisa é reflexão. Ela aborda, ela estrutura, ela faz todo um procedimento que surge e cria mais conhecimento empreendedor. Esse é o fato, entendeu? Né? Aí ele fala aqui, aqui ó, olha que interessante, ó, aqui ó, uma citação, né, 1971, foi escrito, página 32, e foi citado, ó, quando é a PUD aqui, só para a gente entender, ele fala que é citado por Marconi e Lakatos, que são os sobrenomes dos autores, tá? 2012, eles fizeram um livro e citaram esse autor aqui. Pode? Pode. Página 44. Certo? Olha que legal, né? Então eles citaram uma citação direta porque eu não mudei nada, eu peguei o que já estava escrito, certo? Resumindo, a pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado, ou seja, organizado, né? Desenvolvido por meio de material escrito, gravado ou filmado, de acesso ao público em geral. Então pode ser escrito, gravado ou filmado. É pesquisa bibliográfica. Tipos de pesquisa bibliográfica, bem nesse quadro aqui. Publicações e escritas, que são livros, revistas, jornais, artigos científicos, por aí vai. Reportagens escritas também, tá? Meios audiovisuais, vídeos, documentários, filmes e reportagens que são faladas, são feitas, né, de forma de vídeo ou audiovisual, tá? Material cartográfico, cartas, mapas e globos geográficos, certo? Então tudo isso são tipos de pesquisas que podem ser bibliográficas. Aí, às vezes, tem pessoas que decidem estudar por meio de bibliografias, como a gente tem aqui, e não faz estudo de campo, então eu não vou no campo. E tem pessoas que eles desenvolvem experimentos, né? Ele vai lá no campo, desenvolve, mas ele utiliza de alguns conceitos bibliográficos para aperfeiçoar o estudo de campo dele, que é a pesquisa, né, direta que a gente já comentou na videoaula passada, correto? Uma complementa a outra, pessoal. Eu posso fazer sem a pesquisa de campo, mas eu posso fazer a pesquisa de campo complementada com a parte, né, documental indireta, que é a parte bibliográfica, documental e assim vai, certo? E para a gente finalizar, né, indo para o final da nossa aula, né, a pesquisa de fichamentos ou em fichamentos em obras, né? Conceito de pesquisa em fichamento em obras. Veja só, fichar um texto significa sintetizá-lo, ou seja, resumi-lo, o que requer leitura atenta do texto, sua compreensão, a identificação das ideias principais e seu registro escrito de modo conciso, coerente e objetivo. Então o fichamento é quando você pega um livro, um texto e você vai fazendo estudando ele, resumindo para você utilizar algumas ideias ou artigos, revistas em si, né, para formar o seu trabalho, o seu artigo científico. E é isso que a gente quer fazer com vocês, tá? Pode-se dizer que esse registro escrito é um novo texto. Por quê? Porque você está fichando ele, correto? Contendo as ideias originais do texto lido. Fato. A principal utilidade, só que tem que ter citação, tem que ter feito por modo correto. Eu não posso só fazer o fichamento, pegar tudo isso, isso agora é o meu TCC. Não, não é assim. Tem todo um processo de regra, correto? Que tem que ser feito, tá? A principal utilidade da técnica do fichamento é otimizar a leitura. Por quê? Porque aí eu vou resumindo, eu vou grifando as coisas, eu consigo ser mais rápido com qualidade, porque a otimização é isso, tá? Mais ágil, né? E mais qualidade. Seja na pesquisa científica, seja na aprendizagem dos conteúdos das diversas disciplinas que integram o currículo acadêmico. Olha que legal. Então, esse fichamento não é só para a área de TCC, pessoal, mas eu posso fazer um fichamento para fazer um trabalho normal. Eu posso para estudar, é fato, para ir bem numa prova, fato. Mas para o TCC também serve como uma técnica para ser utilizada dentro de um trabalho de conclusão de curso, correto?
E para finalizar essa parte, né, técnica de pesquisa parte 2, eu deixo aí a questãozinha da semana e eu quero que todas vocês, minhas queridas, participam, tá? Desenvolvam lá. Se tiver dúvida, ó, professor, chama o professor no particular, o professor está ali para aprender junto com vocês, eu estou à disposição, entendeu? Não tenham vergonha, tá? Dando continuidade na proposta de formação da ideia do projeto TCC, conforme o que foi estudado, relate de forma simples e objetiva o que vocês entenderam sobre o tema da aula, no caso da aula de hoje, pesquisa de documentação indireta. Então aí é bem básica, só para a gente continuar nesse processo de estimular essa reflexão, esse entendimento sobre tudo que a gente já conversou, né, ao longo das nossas aulas, que já vão para um mês. Claro que eu friso novamente que a minha vontade era estar com vocês na sala de aula, podendo fazer esse diálogo, né, interativo com vocês, mas infelizmente não é o momento, não é ocasionado para isso, né? Mas a gente está aqui fazendo o nosso melhor, vocês sabem disso, por mais que vocês ainda não me conhecem pessoalmente, mas algumas alunas já conversaram comigo por WhatsApp, essas coisas, né? E vocês sabem que eu deixo claro que eu não omito, que eu não falo mentiras aqui, não falo que tudo que é fácil fazer isso daqui, não é, pessoal. É complexo sim, é difícil, mas é valoroso, agrega conhecimento. É isso que eu quero. Então essas questões, esses PDFs que eu vou trazendo para vocês, essas aulas que eu vou dando qualidade a cada dia, aprendendo mais, estudando. Eu estou pesquisando muito sobre TCC para ajudar vocês, entendeu? É para realmente melhorar o potencial, o conhecimento de vocês e aperfeiçoar mais e, né, que vocês saiam do curso mais profissionais ainda, né? Porque a matéria de TCC não é simplesmente uma matéria para a gente criar um trabalho, mas é para fazer sentido esse trabalho no todo do curso. É isso que eu quero, correto? E que esse trabalho aperfeiçoe não só o conhecimento de vocês, mas o conhecimento do curso e melhorem, né, a ideia para as pessoas estudarem mais dentro da área de vocês, que é estética, e se aperfeiçoar mais e criar várias propostas, que nem essa semana eu vi uma reportagem em um canal de televisão falando de uma moça que foi fazer um procedimento estético no nariz e aí o profissional era um estudante, foi fazer, na realidade não era uma estudante da área de estética, e sim uma dentista, que eu acho que está por fora isso, mas o conselho lá, por isso que é interessante ter um conselho de estética, sim, isso é importante, né? Algumas alunas falaram para mim que não existe, mas a dentista foi fazer lá o procedimento estético no nariz. O dentista mexe com boca, tudo bem, com dente, né? Mas ela, segundo o Conselho Odontológico, CRO, ela tem autonomia para fazer esse tipo. E aí a estudante foi lá com orientações da coordenação, olha, estudante, junto com coordenadores, com professores, fizeram e aí a menina perdeu uma narina. Olha só, queimou, né? Ela perdeu a narina, ou seja, que profissional que está sendo formado. Ah, mas é culpa da pessoa que é estudante? Não, não somente, mas dos professores ali da instituição, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, né? Então, o que a gente quer com o trabalho? Quer que vocês sejam pessoas no campo da estética que realmente tenham ciência do que está fazendo e segurança, porque como eu pedi alguns relatos de vocês que eu estava lendo nas últimas atividades, né, em relação o que o serviço de na realidade o trabalho de vocês, da estética, os procedimentos, significam na vida das pessoas, correto? Quando tem um bom atendimento, quando tem uma segurança. E vocês passaram várias questões, respostas na realidade, interativas, né? Falando que
é qualidade de vida, é saúde, né? É todo um procedimento, não é só beleza, não é só estética em si, mas tem todo um contexto por trás que traz autoestima, né? Que traz essa parte humana. Isso é legal, entendeu? Mas para fazer isso eu tenho que ter autonomia, eu tenho que ter segurança. E o trabalho de TCC, junto com as outras matérias, né, tem que formar esse entendimento e aprendizado que você, na hora que for desenvolver o trabalho lá, tenha essa perfeição, porque vocês, não perfeição em si, mas esse método, essa segurança de desenvolver o trabalho, porque vocês estão lidando com o ser humano. E se você, claro, a gente é passivo de erro, mas infelizmente tem alguns erros que são fatais. E foram erros que as pessoas não pensaram antes e fizeram. E aí você machuca uma pessoa. É grave. Entendeu? Então o trabalho de TCC é para formar esse conhecimento, para você a cada dia se tornar mais profissional, né? No seu procedimento, no seu atendimento. Então essas questões é para isso. E eu me coloco mais uma vez à disposição de vocês para a gente poder trocar essa ideia. E logo, logo a gente vai estar dentro da sala de aula para poder melhorar esses pensamentos. Correto? Obrigado pela aula de hoje. Eu venho aqui com a previsão da próxima aula, né? Que a gente vai começar a entrar na parte do pré-projeto. Eu vou conceituar com vocês aqui o pré-projeto, tá? Então, com certeza, a gente vai ter aí, né? Se caso não voltar nas próximas semanas para a sala de aula, né, no ensino presencial, eu vou passar o conceito do pré-projeto, parte 1 e parte 2, certo? E aí depois, futuramente, a gente trava nesse momento para eu voltar para dentro da sala de aula, conhecer vocês, revisar, principalmente o pré-projeto. Eu já vou estar disponibilizando um pré-projeto para vocês no ambiente virtual, para você já ter ciência, para a gente poder já quando voltar, eu retomar, revisar esse procedimento e aí sim a gente já colocar datas, prazos para vocês estarem desenvolvendo e formar o artigo científico, porque a gente está numa primeira ainda parte do nosso conteúdo. Tem muito mais coisas aí, correto? Mas eu estou tendo esse cuidado, porque eu entendo todo o momento que a gente está vivendo no nosso país, correto? Então, semana que vem, pré-projeto aí, os conceitos, parte 1, a gente vai falar da definição do tema, sujeito e objeto da pesquisa, delimitação do sujeito e objeto do tema da pesquisa, introdução do tema da pesquisa e a problematização, correto? Então, dentro dessa parte. Então eu peço mais uma vez, assistam o vídeo, se interem desse vídeo, tirem um tempinho para vocês, correto? E vamos que a gente vai conseguir vencer e fazer um trabalho lindo e maravilhoso. Para finalizar, aí eu deixo aqui a frase da reflexão da semana, né? Aquele que busca entender para aprender o melhor do conhecimento humano, né? Não faz o que os outros querem que ele faça. Porque fazer o que os outros querem é muito fácil. Só que quando eu faço isso, apenas isso, o que eu se torno? Mais um. Agora, quando eu faço isso daqui, ó, não faz o que os outros querem que ele faça, mas sim o que é preciso ser feito, aí eu não sou mais um, não. Aí eu sou aquele que é o diferencial. Por quê? Porque eu busquei entender para aprender, para aperfeiçoar o meu conhecimento humano, correto? Fazendo o que é preciso ser feito. E é isso que eu quero que vocês façam na vida de vocês e também na área profissional de vocês. Por isso que a gente dá aula, por isso que a gente estuda e por isso que a gente faz e tenta fazer a diferença desenvolvendo o potencial das pessoas, dos alunos e alunas do ser humano, correto? Simplesmente porque, gente, o conhecimento é fascinante. Abraços do professor Adriano, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima vídeo aula. Valeu!